nesses instantes que nós ficamos atrapalhados aqui, mas consome pilha, essas histórias, e a gente acaba tendo que dar um jeitinho. Estamos aqui para concluir esse estudo. Nós chamamos mesmo de estudo, é um estudo que temos feito e que nós viemos do Átomo Arcanjo nas trilhas da evolução. Fizemos a primeira parte, a segunda lá na creche Jonadá, que pretendemos concluir aqui, evidentemente. Então nós vamos, neste dia de hoje, continuar. Nós vimos a primeira parte, aquela evolução toda do universo, dos planetas e a formação dos mundos. Depois, na segunda parte, mais especificamente do princípio inteligente, o princípio material, a evolução do princípio inteligente, a qualidade de espírito, passando pelos reinos da natureza. E agora nós pretendemos chegar, claro, à angelitude, porque esse é o nosso objetivo maior. Então está ali, tudo começou há milhões de anos atrás, através das eras que se perdem nas noites dos tempos. Essa é uma fala do Hamed, em uma de suas obras, para exemplificar esse fato nosso, né, da evolução, tendo começado há tanto tempo, eras tão distantes para nós. E nós, então, nesta terceira parte, colocamos como título o rumo à angelitude, porque é esse o nosso destino final. Para entendermos isso, vamos rever um pouquinho daquilo que já vimos de forma bem sucinta, para depois entrarmos na parte que verdadeiramente nos interessa. Então, lembrando, e aqui é o próprio livro dos Espíritos, naquilo que trata da criação, e dizem ali os Espíritos: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então a gente vê que o universo é muito mais do que a gente possa imaginar. É formado de uma infinidade de mundos. Aqueles que nós vemos, imagine quando os Espíritos falaram isso, lá no século XIX, sem a aparelhagem, os telescópios que nós temos hoje. Eles viam alguma coisa, hoje nós vemos muito mais e não vemos nada ainda. Então, há mundos que ainda não vemos, mas estão aí no meio desse universo. Além dos seres animados e inanimados que habitam todos esses mundos, e os fluidos que preenchem, porque o universo não tem espaço vazio. O vazio, o vácuo não existe. É tudo preenchido por fluidos. Então, nós estamos dentro deste movimento todo em evolução. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele diz assim: sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intratômicas sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Traduzindo tudo isso que André Luiz está dizendo, lembrando que somos centelhas divinas, mônadas celestes. E para fazermos essa nossa trajetória, precisamos ir nos deslocando de mundo em mundo, de possibilidade em possibilidade. Como são construídos esses mundos? Desta forma, congregando-se átomos em colmeias imensas, agrupando átomos, porém, com a pressão exercida, sem que eles percam a movimentação, vai apenas reduzindo as áreas espaciais que existem entre um átomo e outro, para termos a concretude da matéria, a matéria mais densa. E aí vão se formando os mundos dessa forma. Então, na frente de tudo isso, estão as ondas eletromagnéticas. Quer dizer, tudo isso que nós temos visto, passe magnético, falamos de ondas eletromagnéticas, porque tudo movimenta em ondas, são vibrações. E estas vibrações estão se manifestando assim em ondas. E por conta disso, nós vamos ter o berço adequado ao nosso desenvolvimento. Cada um de nós esculpindo planetas, onde nós vamos fazer o nosso desenvolvimento.
E como é então a formação dos mundos, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos? Inteligências gloriosas tomam o plasma divino, então essa matéria já um tanto concentrada, não sólida ainda, mas eles pegam dessa matéria de múltiplas e convertem-no em habitações cósmicas. Então, do plasma, vamos formar um mundo. Mas olha que interessante que André Luiz nos diz, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas. Então, esse plasma que eles vão trabalhar tem de todas essas qualidades, gaseificados, mais sólidos, brilhantes, opacos. Depende, o material que eles vão compor o mundo, depende do a que se destina aquele mundo, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios. Então, para cada mundo neste universo, eles não foram criados ao acaso. Eles são programados, eles são projetados, é um projeto, cada um é um projeto. E para a execução do projeto, ou a conclusão de um projeto, será a matéria adequada, seguir o planejamento, e é o que a espiritualidade, essas inteligências maiores fazem. Mas esses mundos, que são feitos para durarem muito, se desgastam e se transformam. Então, há um tempo de vida útil para os planetas, para os corpos celestes. Ele teve um começo, ele vai ter uma vivência, um período de utilidade, e depois ele vai acabar o período de utilidade dele, cai na decrepitude e ele se acaba. Então, há sim esse movimento, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar. Só Deus é o criador de toda a eternidade. Quer dizer, aquilo que Deus faz é eterno. Mas aquilo, a partir do que Deus fez e nos apresentou, e nós vamos usar como matéria-prima para fazer outras coisas, vai ter uma durabilidade. Então, nós podemos apenas ser co-criadores, nós podemos apenas trabalhar, formar, nós podemos formar alguma coisa, mas nós não criamos absolutamente nada. Nós não temos como criar, a partir do que existe, nós podemos fazer todo o trabalho necessário. A engenharia celeste, continua dizendo André Luiz, equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento. E mantém-se desse modo, na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e em formação, em trajetos perfeitamente ordenados nas órbitas que se lhe assinala de início. Então, quando nós temos aqui, essa aqui é a foto da nossa Via Láctea, nossa galáxia. Nós temos isto aqui, olha, uma rotação, massa, uma harmonização. Temos dentro dessa galáxia, então, sistemas solares que estão carregando consigo os planetas, planetóides e tudo que ele puder levar. Mas tudo isso está em movimento, em formação, para dar origem aos mundos que nós habitamos. Então, o nosso sistema solar, veja, este pontinho dentro dessa Via Láctea imensa. É aquilo que dissemos lá na primeira palestra, são trilhões de corpos, são muitas galáxias, isso aqui é uma coisa tremenda. Nosso sistema solar está aqui, como já vimos na vez passada, o Sol, que é a estrela que é o centro do nosso sistema, com os planetas que estão em torno, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que estão ali na sequência. Então há um sistema, o mundo, a nossa planeta Terra está bem aqui, numa distância razoável do Sol, não é dos planetas maiores do nosso sistema solar. E é aqui que nós estamos habitando. Então este é o destino. Eu acho que será que a pilha do Paulinho também está acabando? Acho que está também. Paulinho, deixa a segunda aqui de jeito. Vamos lá então, senão alguém vai ter que ficar ali. A matéria se desprende da nebulosa solar e surge a Terra. Então está ali. Em um certo momento do Sol desprendeu-se uma quantidade de massa.
Então, os planetas vão sendo formados por essas massas que vão se soltando. Então, há um primeiro momento, que aqui eu não estou podendo mostrar, mas nós vemos ali uma formação, um resfriamento e depois a vida chegando naquele habitat. Tá ruim o negócio. Chegou o meu... Tá aí, Paulo? Vamos pegar a sua aí, porque essa aqui já era. A gente troca de novo. Ou eu gasto muita eletricidade. Tirou uma pilha aqui de repente. Tá. Aproveitar e levar os exercícios para cá, porque eu vou precisar. Então, gente, nós vimos, agora tem um pouquinho de luz aqui, dá para ver, né? Nós vimos aqui os nossos planetas e a formação, a Terra, o resfriamento e aqui já a vida chegando do espaço para o planeta. Essa lista cheia de reticências são aquelas fases que nós já vimos, que vamos apenas citar a título de relembrar. Em meio a vapores aquosos e descargas elétricas, surge o planeta. É formada a crosta solidificada em contato com o ar frio do espaço. Então há uma solidificação por causa de diminuição de temperatura. Grandes tempestades e melhoria gradual do ambiente. No início do planeta, foi isso que aconteceu, das grandes tempestades, dos gases que foram surgindo, até que tudo se acalmasse e a luz solar pudesse invadir a Terra. Depois das primeiras nuvens de gás é que o Sol pôde fazer os seus raios chegarem até o solo. Quando acontece isso, a pressão atmosférica e a temperatura diminuíram, acertou a pressão atmosférica, diminuiu a temperatura, permitiu que o surgimento da vida. Havia água, havia temperatura adequada, havia iluminação adequada para esse tipo de vida. Então, foi possível que a vida chegasse e envolvesse todo o planeta. Como? Aí está aqui, Jesus envia uma nuvem de forças cósmicas. Então, Jesus é o governador para o Espiritismo. Nós estamos vendo agora uma ótica do Espiritismo, mas a ciência comprova que num determinado ponto a vida veio quase que na geração espontânea. A vida como que inicial desceu ao leito das águas e dali começou tudo na Terra. Então Jesus envia uma nuvem de forças cósmicas. A Terra passa por um período de repouso. Aquelas forças vindas do espaço, aquele protoplasma, conforme Emmanuel fala, se decantou sobre as águas e ali houve um momento de repouso. Surge a crosta e no fundo dos oceanos um elemento viscoso, que é esse protoplasma que se deposita. Nasce o protoplasma, germe sagrado dos primeiros homens, porque ali estavam as primeiras sementes de vida vindas do espaço, para poderem desabrochar aqui. Surgem então os primeiros habitantes da Terra, as primeiras sementinhas de vida que começaram a aparecer. Células, albuminoides, amebas e organizações unicelulares. Então era tudo no microscópico ainda, começando a alguma vida se manifestar na face da Terra. Organizações unicelulares, isoladas e livres, multiplicam-se prodigiosamente nos oceanos. Então, nós vimos na formação de corais, lembram-se da vez passada, que as primeiras formas foram os corais? E nessa formação de corais, não o coral, que a gente fala, o coral, como se fosse uma coisa. Não, ele é uma colônia de micro-organismos. Então, é um conjunto, por isso que está aqui, que essas células multiplicam-se nos oceanos, formam os organismos mais complexos, a partir do trabalho em conjunto, para depois formar os vegetais, propriamente dito, e os animais que vão habitando os leitos aquosos da Terra. Nos oceanos, o reino vegetal e animal se confundem, sem forma individual, quando eles estão nesta característica das esponjas, dos corais. Os espongiários são os primeiros elementos, não se define ali animal, vegetal, não se diz o que é.
São seres vivos iniciando a sua trajetória na Terra. As plantas buscam a luz do sol. Então agora já começam a surgir vegetais, e os vegetais, especialmente vão fazer a clorofila, vão precisar da luz do sol. O vento espalha as sementes das plantas que germinam, formando as grandes vegetações. Então daquelas pequeninas seres unicelulares já do reino vegetal, acabamos tendo as árvores enormes de um período nosso da pré-história. Com as grandes vegetações, há o aumento de oxigênio na superfície, porque até hoje nós sabemos disso. Nós precisamos da área verde, porque é ela que propicia a qualidade de oxigênio para nós. Se nós formos acabando cada vez mais com a área verde, nós vamos perecer, porque são as plantas que nos ajudam a ter oxigênio. Então aumentou o oxigênio, foi possível a saída dos primeiros animais. Agora eles tinham como saíram das águas, então os anfíbios saem das águas para começar como répteis na terra, porque eles estão tendo um habitat favorável. Percebam que tudo que nós estamos falando até agora já fazia parte das duas primeiras, nós estamos fazendo apenas uma revisão de tudo isso. Os anfíbios adquirem evolutivamente pulmões e patas. Sua reprodução ainda se dá na água. Há surgimento dos primeiros répteis que punham ovos em terra. Diferentes formas surgem, gigantescos dinossauros e seres voadores de grande porte. Então a gente vê que há toda uma mudança nesse reino animal, com o tipo de animal que começou, chegando aos grandes animais, como a Terra registra, e não é uma invenção, porque os fósseis estão todos aí, para que a gente possa visualizar, saber da existência deles. É interessante a gente observar que a nossa região aqui do Nordeste é riquíssima de fósseis, tanto quanto a região de Minas Gerais, lá em Peirópolis, nós vimos muitos dinossauros lá. É uma região também rica de fósseis. Quer dizer, eles estão mais próximos de nós do que a gente imagina. Estão partilhando ainda os fósseis desses animais, os esqueletos desses animais, estão partilhando conosco ainda dos nossos dias atuais. Parece tanto tempo atrás, mas ainda existe um registro da presença deles junto de nós. Os trabalhadores do Cristo operam na evolução das espécies, então eles vão ajudando as mutações, ajudando para que possam novas espécies animais começarem a surgir. Desaparecem os animais monstruosos, surgem os primeiros mamíferos há 70 milhões de anos, segundo a ciência. Então 70 milhões de anos atrás começam a surgir os mamíferos. Evolução para o aparecimento dos primeiros antropóides, que ocorre no período terciário da formação da Terra. Então nós estamos vendo a evolução gradativa mediante ao que o habitat permite, a condição de vida. Então nós vamos tendo espécies animais, vegetais, com certeza os hominais também, sofrendo algumas mutações para adequação ao habitat que está nos sendo oferecido. Onde passa o espírito, a primeira fase do seu desenvolvimento, então também isso aqui ainda é recordação, lembra? Questão 607 do Livro dos Espíritos. Olha, Kardec já tinha essa curiosidade. Espera, antes dos espíritos se fazerem verdadeiramente espíritos, a primeira, onde é que eles começaram? Por onde eles começaram? Como espíritos. Percebam que Kardec está usando aqui espírito com letra maiúscula, o que significa o ser, o indivíduo, não o princípio inteligente mais. Ele está pensando naquele ser capaz de pensamento. Então, os espíritos respondem numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Percebam o que os espíritos estão dizendo. Nós temos uma humanidade terrena, mas os espíritos que habitam a Terra não se desenvolveram a partir desta humanidade terrena. E há uma experimentação, uma vivência num período
que antecede aquilo que nós chamamos humanidade terrena. Então existe algo anterior sendo mostrado pela espiritualidade. A alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, porque supondo que o que antecede a humanidade são os seres inferiores da criação, a pergunta que vem no Livro dos Espíritos é essa: teria a alma sido então aquele princípio inteligente lá dos reinos inferiores? E os Espíritos dizem: tudo se encadeia na natureza e tende à unidade. Então, não há solução de continuidade, não há cortes. É tudo um desenvolvimento, passo a passo, que se realiza. É nesses seres que estáis longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora. Se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida de espírito. Então, o princípio inteligente passou por esses seres nos reinos inferiores, que é a pergunta feita por Kardec. Ali ele adquiriu a sua individualidade. Se antes vivia lá como colônia, passa a ganhar individualidade e se ensaia para a vida no reino humano, que seria um quarto reino da natureza. Nós ficaríamos com o mineral, o vegetal, o animal e o hominal ou humano. Depois o angélico, que agora já seria o quinto reino para nós. É um trabalho, dizem os espíritos, preparatório como da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, o que os espíritos estão nos dizendo? Vivemos como princípios inteligentes nos reinos inferiores, mas agora é hora de adentrar a humanidade, um outro reino. Só que para adentrar esta categoria, não mais como princípio inteligente, mas sim como espírito, como individualidade, é preciso uma transformação. Então, algo foi modificado, por isso que diz que a espiritualidade superior, ela propicia, fora até desses reinos, na passagem dos reinos inferiores para o reino hominal, algumas modificações, algumas transformações no psiquismo do princípio inteligente, para que ele possa então se tornar espírito, como dizem os espíritos. Então, tudo que nós estamos retratando aqui, eu costumo dizer, isso não é da minha lavra própria, eu sou só uma trombeteira do mundo espiritual. O que eles dizem eu repito. Porque é aí que a gente precisa repetir e tentando entender. Eu não posso inventar nada. Eu posso tentar compreender o que eles dizem. E aí a gente tentar discutir entre nós e clarear um pouco a nossa consciência. Mas nós temos que ter muita atenção com tudo que os espíritos dizem a respeito da nossa evolução. Gabriel Delany, em A Evolução Anímica, ele diz o seguinte: o princípio espiritual evoluiu lentígrado, das mais ínfimas formas a organismos mais complexos. Durante o longuíssimo período das idades geológicas, as faculdades rudimentares do espírito desenvolveram-se sucessivamente, agindo sobre o perispírito, modificando-o e deixando nele, em cada etapa, os traços do progresso realizado. Vocês se lembram acho que foi o último slide, ou penúltimo, que eu mostrei aquela espiral da gestação de um bebê, onde começa na célula ovo. Então, um ser unicelular é a célula ovo. A partir dali as multiplicações, e a cada semana eu fui mostrando o que aquele bebê, o que o corpo daquela criança, daquele reencarnante vai sofrendo. E nós vimos exatamente que o espírito, ele como que recorda todas as formatações que ele já usou, até chegar na formatação humana propriamente dita, e daí ele faz o embelezamento nos meses finais. Aí ele faz só o embelezamento, mas ele começa esse desenvolvimento desde uma semente, e ali ele vai passando pelos reinos. Nós olhamos que quando ele faz a mórula, por exemplo, a multiplicação primeira das células, ele lembra a formação dos cristais, ou dos aglomerados
do selenterado, lá dos poríferos, lembram? Então ele vai lembrando isso. Quer dizer, está aqui Gabriel Delano dizendo a mesma coisa. Eles se desenvolveram sucessivamente, agindo sobre o perispírito, modificando e deixando nele em cada etapa os traços do progresso realizado. Por isso que mesmo agora, em humanidade, como nós espíritos estamos vivendo, cada experiência encarnada que nós estamos vivendo, ela deixa em nosso perispírito traços do progresso realizado ou não. O que nós estamos fazendo vai marcando. E a próxima encarnação nossa, nós vamos relembrar todas as passagens, mais o perispírito desta encarnação, com aquilo que nós conseguimos progredir, melhorar, para que tenhamos então um perispírito melhor qualificado. Tem que fazer desde o começo e todas as marcações que nós estamos registrando. O registro fica no perispírito para o desenvolvimento da próxima passagem. Aqui nós vemos a questão da nossa ainda evolução anímica do Gabriel Delano, ele dizendo, através de 1000 modelos inferiores, então dos reinos, desde o mineral, nos labirintos de uma escalada ininterrupta, através das mais bizarras formas, porque se a gente olha tudo isso, é uma coisa fantástica, sob a pressão dos instintos e a sedícia das forças inverossímeis, a cega psique vai tendendo para a luz, para a consciência esclarecida e para a liberdade. Então o psiquismo, que vem se experimentando, ele agora começa a se desabrochar. Ele busca essa luz do conhecimento, do despertar da consciência, do entender, viver a lei de Deus que está registrada na consciência do homem. Então, ele busca viver tudo isso. E o homem na Terra? O homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas, então estamos falando de formas na Terra, teve o concurso de espíritos exilados, de um mundo melhor, para o orbe terráqueo. Os espíritos, esses que se convencionou chamar de componentes da raça adâmica. Então, aquela questão do Adão e Eva, narrado no Gênesis bíblico, também Kardec relembra na Gênese, na obra Gênese, obra da nossa codificação, falando exatamente sobre isso, falando a respeito que Adão não era um homem, mas é toda uma raça que ali se apresenta. O que houve, gente? Nossa, cortou? Cortou. Também vocês estão ouvindo, estão? Não. Eu preciso ficar assim. Na gravação, né? Vamos lá, na gravação, né? Vamos colaborar. Então, porque senão não fazia muita diferença não, né? Mas está aqui, gente. Então nós estamos vendo isso, olha. Adão não é um homem. Adão significa vindo do barro. Quer dizer, aquele corpo formado. Mas é uma raça inteira que veio para cá e vestiu o corpo da matéria orgânica da Terra. Este é a vinda num momento específico para melhorar o orbe, para colaborar com aqueles primeiros elementos nativos daqui, vieram os de fora, que já tinham, que nós chamamos dos exilados de capela, e que Emmanuel traz essa informação no livro A Caminho da Luz, falando da raça adâmica, que é uma das raças. Portanto, Adão não é o homem que deu origem a toda a humanidade terrena. Adão é toda uma raça de homens vindas de fora, habitando um corpo orgânico, que deram origem a uma parte das raças que existem na Terra, que é os exilados de capela. Começam a chegar os espíritos exilados de outros mundos, que passam a contribuir, estimulando o progresso da humanidade terrestre. Então, de outros mundos, até de fora, talvez, do nosso sistema solar, vieram outros, para nos ajudar, para colaborar com o progresso dessa humanidade que se iniciava no planeta. A espécie humana proliferou sobre a Terra, fortalecendo os padrões biológicos.
Então a formatação, eles vieram contribuindo com essa formatação para acentuar os padrões de humanidade, este padrão que nós vestimos hoje, esta carne nesta formatação. Isso foi um fortalecimento dos padrões biológicos que esses seres também contribuíram para que nós tivéssemos esta aparência, essa organização biológica. Aqui é interessante a gente observar que, embora a ciência registre que o Homo sapiens surgiu há 200 milhões de anos, há 200 mil anos atrás, vamos dizer, 200 mil anos atrás, e sabemos que as raças, as 4 raças que se identificam, né, a raça branca, a negra, a raça amarela, a raça vermelha, que seriam as 4 raças, elas teriam surgido há 170 mil anos na face da Terra, todas oriundas da África, todas oriundas do mesmo tronco, sofrendo as influências do meio, do local em que estes seres foram viver. Então aí houve aumento de melanina na pele, diminuição em outros, algumas formatações biológicas foram necessárias para a adaptação daqueles seres aos ambientes onde foram viver. Então 170 mil anos é a idade prevista para o surgimento das raças, 200 mil para o Homo sapiens, quer dizer, o homem de inteligência. Mas aqui, e há muita divergência nas datas, porque na verdade nós não temos como precisar. Os fósseis que vão sendo encontrados, vão sendo estudados, analisados, nós vamos andando para trás, né, para encontrar as raízes. Levantam-se teorias e nós temos que ir convivendo, às vezes, com algumas diferenças, né, nesses pontos. O que nos interessa especialmente? Não mais o Homo sapiens de 200 anos. Nos interessa o Homo sapiens sapiens, que é o homem atual. É o homem de uma inteligência melhorada. Então nós não somos mais o Homo sapiens do passado. Nós somos o Homo sapiens sapiens, a espécie é o Homo sapiens sapiens. Para chegar no Homo angelicus, que será o nosso futuro. Mas este Homo sapiens sapiens, ele vai surgir aqui de 20 mil anos para cá. Então nós estamos numa linha do tempo do antes de Cristo. Cristo nós simbolizamos aqui com essa estrela, representando a era cristã, o depois de Cristo, porque ele marca, ele divide a história da humanidade em antes dele e depois dele. O nosso calendário é assim, em função da sua presença tão forte, que ele dividiu a história da humanidade, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, num tempo antes de Cristo, surge este homem que vai evoluindo. Mas o que nós vamos observar nessa linha do tempo? As primeiras almas humanas dotadas desse teor de inteligência surgem aqui, entre 20 mil e 15 mil anos atrás, antes de Cristo, lá atrás, antes de Cristo. Então, entre 15 mil e 20 mil anos antes de Cristo, surgem as primeiras almas humanas, agora espíritos, com livre-arbítrio, dotados de inteligência. Então, começa a surgir essa nova população na Terra. Depois nós vemos a grande evolução da cultura atlântica. Os exilados de Capela verdadeiramente se chegam. Então, aquele período que foi falado é este, entre 15 mil e 10 mil anos atrás. Chega, a raça adâmica é constituída. A Bíblia registra como 4 mil anos antes de Cristo, 6 mil anos antes de Cristo. Mas nós sabemos civilizações que existiam antes disso. Então, isso aqui, entre 15 e 10 mil anos, a grande evolução da raça já estava aqui e eles começam as grandes civilizações. O Egito vem com força total aí em cima da população do planeta. A partir de 10 mil anos, à medida que se aproxima aqui, mais aqui precisamente, por volta de 7 mil anos, surge o comando da luz. O que significa esse comando da luz? Significa o momento de transição do período de trevas para o período de luz. A luz é Jesus. Então, 2 mil anos, 7 mil anos antes da presença dele, já começam a renovar os espíritos na face da terra, para que ele pudesse vir
e a partir dali a era de luz se fizesse presente na face do planeta. Então a figura de Jesus tem uma importância enorme para nós, porque aqui começa o comando da luz, espíritos superiores que vêm para a Terra para providenciar a transição do período de trevas para a luz. É a mudança da ignorância, do desconhecimento, da grosseria da humanidade para o período verdadeiramente de humanização da criatura. Deste período aqui, que começa 5.000 anos antes dele e vai seguir para nós estamos aqui, não completamos 5.000 anos, estamos aqui em 2000, então há um futuro todo aí que a gente não sabe de quanto tempo. Mas o que acontece neste período todo? Resgate de muitas almas que poderão ascensionar. Se nós vamos das trevas para a luz, a proposta é, vai ficar aqui quem tiver qualidades para ascensionar, para subir. Subir no grau evolutivo. Porque isso tudo vai mudando. E aí a gente está falando de nós estamos na hora da transição planetária, da mudança. Isso já começou há 5.000 anos antes. Isso não é agora, não é hoje, não é ano 2000. Faz 7.000 anos que nós estamos mudando. Talvez nós estejamos nos aproximando de concretizar essa mudança, que deverá ser completada por volta de 2026, eu tenho a impressão que é a previsão. Mas ele vai para frente ainda, para ir se completando, é um período demorado para que se complete. Então está aqui o resgate de almas que poderão ascensionar. Civilização centrada no materialismo, tendo pequena parcela indo para a luz. Então, a partir daqui, as criaturas que encarnam na Terra ainda têm essa característica, centrada no materialismo, mas, porém, começam a querer buscar algo mais, buscar a luz. Então, são almas que estão aqui fazendo esse exercício, todos nós, fazendo esse exercício de irmos em direção à luz. Se estamos aqui, é porque estamos ainda fazendo por merecer. Agora, permanecer vai ser outro trabalho. Porque se é hora de separação, a permanência, o visto garantido, nós vamos ter que demonstrar serviço. Senão, não tem visto garantido. Porque não vai haver compatibilidade com a proposta do projeto Terra que está aqui para nós. Aí Kardec perguntou, lá aos espíritos, entre as questões 172 e 188. Ele pergunta, nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Ele já sabe, temos diferentes existências corpóreas, corpos e corpos, ora mulheres, ora homens, ora mais bonitos, ora mais feios, enfim, estamos indo. Mais grosseiros, mais delicados, estamos indo. Será que essas diferentes experiências nós passamos todas na Terra, como espíritos? E os espíritos dizem assim, não. Mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Olha lá, não passamos toda a experiência aqui. Nós podemos ter espíritos nesta sala, encarnados agora, nesse momento presente, que tiveram experiências no mundo A, outro no mundo B, e alguns até que fossem dos nativos da Terra. Estamos juntos e misturados. A minha energia, só ligar aqui. Já deixei um jeitinho, gente. Minutinho só. Pronto, agora não tem mais perigo. Então, o que nós estamos vendo é isso. Que nós estamos, nem todos os espíritos que estão na Terra são filhos da Terra, propriamente dita. Estão fazendo experiências em outros orbes, e aqui ainda diz, as deste globo, as vidas que nós estamos tendo aqui na face da Terra, não são as primeiras e nem as últimas. Por isso que eles dizem que nós não temos mais criaturas em estado primitivo na face do planeta. Lembram quando o Livro dos Espíritos diz isso? Nós não temos mais. O mais primitivo dos homens, o mais grosseiro dos homens na face do planeta hoje, não é mais um espírito primitivo. Ele já viveu muitas experiências.
Ele é grosseiro diante dos outros, que estão um pouquinho mais à frente. Mas ele não é mais aquela criatura primitiva que ele era no passado. Então, está dizendo, olha, porém, a nossa vida aqui, as nossas experiências são as mais materiais e distantes da perfeição. Então, nós estamos ainda na qualidade de criaturas grosseiras. Início dessas existências, dizem os Espíritos, não terá sido aqui, e nem o seu término o será. Muitos saem da Terra, aquele que tivesse conseguido já chegar ao máximo que a Terra pudesse oferecer em termos de evolução. Ele não tem mais razão de permanecer aqui. Ele estará em outros mundos, continuando a sua evolução. Aqui não mais. É como se fosse uma escola, onde ele concluiu um curso, a escola não oferece a continuidade, agora ele precisa de uma universidade, a escola não tem universidade, ele vai continuar numa outra escola. É assim que nós estamos fazendo. Olha, qualquer dúvida que a gente tivesse nesse aspecto, e por isso eu peguei o livro dos Espíritos, nós temos uma... Deixa eu só chegar na questão. Nós temos uma escala que Kardec fez, observando os Espíritos, questão 101 até 113. Kardec observando os Espíritos que davam comunicação e as orientações, comunicações grosseiras ou orientações, iluminações para o raciocínio, ele estabeleceu, então, 3 ordens para efeito pedagógico, diz ele, muito claramente, para que a gente conseguisse entender, 3 ordens de espíritos. Então, ele começa pela terceira ordem, que é a mais grosseira. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, questão 101 do Livro dos Espíritos. E aí, como é que ele dá os caracteres gerais dos espíritos imperfeitos? Vamos ver em que ordem nós vamos. São 3 só. Qual será que nós estamos? Então, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Predominância da matéria. Vamos só. Esse Livro dos Espíritos, ele não está acostumado comigo, eu com ele. É verdade. O de espiral é mais fácil, a gente vira e ele não desvira. Mas está aqui. A predominância da matéria sobre o espírito. É a ordem mais inferior de espíritos. Espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Conhecemos gente assim, somos assim. Como é que está o mundo? Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Parece familiar para nós? Essa é a terceira. Dos espíritos imperfeitos. Está ali, olha. Estamos longe da perfeição, distantes da perfeição. Depois ele vem com uma segunda ordem, a dos espíritos. Ele vai colocar os espíritos, eu não quero a subdivisão, eu quero passar para cá. Dos bons espíritos, que seria a segunda, um degrau acima. Quer dizer, nós já vimos que, lógico, nós estamos na terceira mesmo, sem chance do segundo degrau. Segundo, os bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria. Alguém se candidata? Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm ciência, outros sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem ao saber as qualidades morais. Nós vamos contar no dedo, gente, com essa qualidade. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos hábitos. Esses são os espíritos já bons espíritos. Não é o nosso caso. E quando ele fala do terceiro grupo, que é outro degrau acima, e é a proposta da nossa chegada, ele fala dos espíritos puros.
e diz assim: não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Ou seja, não precisarão mais nem permanecer na terra, porque nada aqui mais lhes diz respeito. Eles já estão dotados de qualidades que significam o passaporte para um mundo diferente deste, para um mundo feliz, para um mundo mais suave. E quando ele completa isso, ele diz no seu final, vou pegar aqui, são designados às vezes sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Então essa do átomo ao arcanjo, nós estamos muito mais próximos do átomo do que do arcanjo. Porque nós ainda precisamos chegar a espíritos bons, para depois chegarmos aos arcanjos. Mas é o destino de todos. De uma forma ou de outra, chegaremos lá sim, não importa quanto tempo. Mas isso é o que está dizendo então, ou que os espíritos dizem a nós. O conhecimento sobre os habitantes de outro mundo, porque Kardec pergunta, a gente pode saber alguma coisa, né? Saber do outro mundo, como é que eles vivem? Isso perturbaria aos terrestres, daí não lhe ser revelado ainda. Século XIX. Estamos no 21, quem sabe? Começa a mostrar alguma coisinha de outro lugar para a gente poder ter noção do que acontece. Porque os espíritos não vai ser revelado ainda, porque isso perturbaria, século XIX perturbaria. Imagine, com tudo que a gente já tem de avanço em ciência e em tecnologia, talvez a nós não perturbasse tanto quanto aquelas pessoas daquela época. Talvez comece a chegar alguma informação, alguma coisa a respeito de habitantes de outros orbes que a gente não conhece. Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, em Cartas de uma Morta, que é uma obra que quem quiser saber do átomo arcanjo, faz favor de estudar esta obra. Os mundos são continuidade dos mundos, de outros mundos, e os céus se sucedem ininterruptamente através dos espaços ilimitados. Então Maria João de Deus está dizendo que mundos sucedem a outros mundos, ininterruptamente. Vamos seguindo. E céus através de céus, céus seguem céus. Tudo isso através dos espaços limitados, o universo. Céus, terras, tudo isso fazendo parte do nosso existir. Assim, nós vemos aquela classificação de mundos que o Evangelho segundo o Espiritismo traz, para efeito do nosso entendimento. Então eles falam em mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Vivemos a fase do mundo primitivo. Hoje estamos dentro do mundo de provas e expiações e caminhando para mundos regeneradores. Aquela qualidade de espíritos bons que nós vimos que é a segunda ordem, provavelmente aparecerá dos mundos felizes para os mundos celestes. Então temos muito tempo na evolução do planeta para fazermos a nossa evolução juntos. Os mundos são estações em que os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma estação. Nós desembarcamos aqui, paramos aqui por um período de tempo, porque aqui tem elementos que podem me ajudar a progredir. Então tudo que a gente passa aqui, tudo que a gente vive aqui, não é o castigo de Deus. São questões que são colocadas para ver como é que a gente se sai, como é que a gente vence, como é que a gente cria força, como é que a gente passa. E esse é o progresso do Espírito. Muitas vezes doloroso, muitas vezes cheio de lágrimas, muitas vezes cheio de dificuldade para nós, mas é para que alcancemos estas qualidades futuras. Todos nós. Senão, não conseguiremos chegar lá. A Terra é um projeto de experiência para a alma humana. Então nós temos o planeta na sua formação,
temos aqui um conselho de espíritos da Terra, responsáveis pela Terra, e o conselho da luz, que são os espíritos superiores, que vieram para orientar todo esse desenvolvimento do planeta. Juntos, eles trouxeram para o plano espiritual da Terra grupos de espíritos superiores para ajudar, fazendo parte desta turma que é responsável pela Terra, grupos de espíritos vindo de outros mundos, como Exilados de Capela e outros que vieram compondo as raças, estão vindo. Muitos desses grupos estão no plano espiritual terreno. Uma grande leva de espíritos que, destinados a viver na Terra, matriculados nessa escola, ainda nem desceram ao solo terreno. Se encontram na região do umbral terrestre. Quando nós falamos em umbral, não é o que significa exatamente a região de dor, sofrimento, etc. Independente disso, é a região que está mais em contato com a crosta terrena. Então nós hoje aqui pisando neste chão que está na crosta terrena, nós estamos dentro do umbral e umbral grosso. Uma esfera espiritual que está junto de nós, interagindo conosco o tempo inteiro. Não pensemos que nós estamos interagindo com espíritos superiores das outras esferas. Raros de nós vai conseguir uma ligação dessa. Nós estamos interagindo com espíritos que estão aqui, junto de nós, o tempo inteiro. Porque é a humanidade terrena, a parcela encarnada e a parcela desencarnada. Só que este umbral está se esvaziando. Na medida em que a população da Terra vai aumentando, significa que houve, vamos dizer, condição para um grupo daqui descer. Quando a Terra progride mais um pouco, condição para outro grupo chegar aqui, porque eles já vieram de outras paragens, estão aguardando o momento de começar o cursinho deles. Estão matriculados, aguardando o momento de iniciar as suas tarefas, a sua participação. Então, muitos ainda não pisaram no solo terreno. Quando levantou-se a ideia de crianças índigo, crianças cristal, como vindo de outro, não, são espíritos desses grupos que estão chegando mesmo. Houve uma condição de um psiquismo favorável, houve uma condição de vida favorável, assim como no começo precisamos do sol, precisamos da luz, precisamos da água, para que os seres orgânicos pudessem surgir. Os espíritos que estão matriculados na Terra, que ainda não começaram, é porque o cursinho deles ainda não foi montado, a programação ainda não abriu, para que eles comecem os seus estudos, a sua participação. Então nós vemos aqui esse movimento, por isso que a Terra é um projeto de experiência para a alma humana. Todos nós estamos nos experimentando nesta condição. A humanidade vai para o caos para entender que a grande saída é a luz. Essa é uma grande verdade. Quantos de nós olham para o mundo hoje e dizem assim, isso está um caos, isso está um horror, não sei como é que pode um mundo desse. Pode, ele foi construído por nós, é o reflexo de cada um de nós. Então o que é que cada um que já não aguenta mais começa a fazer? Buscar o diferente, buscar a luz. Eu quero buscar o melhor, eu quero buscar fazer o melhor. Com isso eu começo a mudar o ambiente onde eu estou. Então precisou chegar no fundo do poço para começar a subir. Né? Esse é o ditado popular. Fomos para o caos, para isso que parece aos nossos olhos loucura, para começar a buscar uma saída digna, ética, moralizada, nos modos que Jesus disse que deveria ser. Esse é o trabalho que estamos vivendo nesse instante. Volta Kardec em O Livro dos Espíritos, questões 76 e 77, perguntando sobre os espíritos. São seres inteligentes da criação? São obras de Deus, dizem os espíritos a Kardec. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, isto é, sem o saber, né? Sem ter o saber, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal.
Porque aptidão significa o nível de inteligência dele. O que ele vai fazer com a inteligência está na sua escolha. Então ele tem aptidão. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade própria. E os próprios espíritos que se melhoram. Então ninguém pode conseguir melhorar aquela criatura. Não dá. A menos que ele queira se melhorar. É ele quem um dia vai ter que acordar e descobrir que precisa mudar. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade por meio do livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher fazer errado, escolher fazer o certo. Quer dizer, nós sempre escolhemos certo. Não existe livre-arbítrio errado. Aquele que escolhe assaltar o banco, a Caixa Forte dos Estados Unidos, ele escolheu certinho, é isso mesmo que ele quer. Planejou e arrumou. Embora seja contra a lei, a escolha dele foi certa no ponto de vista dele. Aquele que está arquitetando um roubo, um assassinato, uma dificuldade qualquer, ele está certo do seu ponto de vista. Então, no arbítrio dele, no julgamento dele, é isso mesmo. Mas esse julgamento dele não é compatível com a lei de Deus. Então, nós temos que mudar. Nós temos que crescer além da inteligência, porque isso é um ato inteligente. Programar tudo isso, arquitetar tudo isso é um ato inteligente. Nós vamos ter que desenvolver moralidade, costumes diferentes, ações diferentes. Esse que é a nossa trajetória de agora. O homem, sendo perfectível, diz o Livro dos Espíritos, e carregando em si o germe do seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no seu estado natural primitivo, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. Então, nós colocamos a propósito mesmo duas imagens de uma criança e de um adulto, ambos com um gatinho, com a mesma ternura, o mesmo calor. Então, a criança agiu assim, ele cresceu e não perdeu esse sentimento, continua agindo assim. Ele não vai viver como criança, ele tem responsabilidades como adulto, ele faz escolhas como adulto, mas sentimentos, o seu gostar, ainda ele reflete desde criança, ele carrega consigo, muitas vezes, pelo resto da vida. E continuando na questão 609, diz lá, durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do seu estado primitivo, período anti-humano. Então, quando nós vemos criaturas com comportamentos animalizados, bestiais, difíceis, que a gente não, como é que pode um ser humano fazer isso? Nós estamos diante de uma criatura que ainda está demonstrando os registros do seu período ante-humano, quer dizer, antes da humanidade. É um ser tão primitivo, é um espírito ainda tão iniciando a sua trajetória humana, que ele ainda traz traços muito acentuados do seu comportamento nessa animalidade que ele viveu por tanto tempo. Está ali os espíritos dizendo, traz vestígios mais ou menos pronunciados do seu estado primitivo, período anti-humano, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Um dia ele vai mudando na convivência com outros diferentes, ele vai aprendendo a fazer diferente, ele vai se humanizando. Olha, essa questão de humanização, embora a gente diga, nós somos homo sapiens sapiens, somos a humanidade terrena, nós vemos que até na área da saúde existe um projeto do SUS chamado Humaniza SUS, que é para que os profissionais da saúde tratem os pacientes com mais humanidade. Gente, nós estamos falando de século XXI. Ainda precisamos ter programas, treinamentos, para que um ser humano trate o outro com humanidade. Pelo menos aquele que tem contato com o ser humano no momento de fragilidade, uma doença. Que ele seja um pouquinho mais atencioso, um pouquinho mais humano. Não olhe aquela criatura como um pedaço de carne precisando de remendo. É isso que estamos convidados a fazer. Percebam como nós estamos lá naquele primeiro grupo de espíritos imperfeitos, perceberam?
tão distantes dessa humanidade que um dia nós teremos. E vamos vencendo, devagarzinho, vamos fazendo o diferente. Quando as inteligências houverem alcançado certo grau de desenvolvimento, organizarão e dirigirão as coisas do mundo material. Então, ótimo. Tudo que está aqui no mundo material, até que a nossa inteligência já está sendo capaz de gerenciar. Por exemplo, nós, há tempos atrás, qualquer imprevisto da natureza, qualquer catástrofe, virava catástrofe mesmo, porque nós não tínhamos meios de nos prevenir contra aquele fenômeno da natureza. Hoje, a nossa ciência nos permite, com dias ou horas de antecedência, saber que vai ocorrer um fenômeno, de que tamanho, de que grau, e muitas vidas são poupadas porque medidas são tomadas de esvaziamento da área, de socorro, ou já temos casas construídas, prédios construídos de forma a aguentar, o Japão é mestre nisso, com prédios construídos de forma a aguentar as trepidações da própria crosta planetária onde ele está. É uma engenharia toda feita nesse sentido. Então, nós estamos conseguindo vencer muitas dificuldades que no passado a humanidade terrena não vencia, através da ciência. Já conseguimos, então, inteligência suficiente para desenvolver e dirigir as coisas do mundo material. Mas dizem os Espíritos, lá na questão 540, que é a causadora de todas essas palestras, né? Depois, as do mundo moral. Se nós chegamos num termo de já conseguirmos ir dando conta das dificuldades materiais, agora começamos a pensar nas possibilidades morais, nas mudanças de comportamento. E aí, quando se vê o chamado para o cuidado com o planeta, para nós termos a questão ecológica, nós temos atenção, não temos um consumo excessivo da água, do alimento, porque poderá faltar. Então é um despertar da consciência, é um trabalho de moralização da criatura, para que ela entenda a necessidade do comportamento diferente. Quer dizer, nós estamos neste caminho, indo passo a passo. O desenvolvimento, então, da nossa inteligência, já que é ela que vai propiciar tantas mudanças. Segundo a Enciclopédia Britânica, é uma definição de dicionário, diz o que é inteligência: habilidade de se adaptar efetivamente ao ambiente, seja fazendo uma mudança em nós mesmos, ou mudando o ambiente, ou buscando um novo ambiente. Inteligência é isso. Nós vamos nos adaptar. Ou nós mudamos em função de onde estamos, ou mudamos o ambiente onde estamos, ou mudamos de ambiente, se não conseguimos nem nos enquadrar e nem mudar os outros. Nós acabamos mudando. Isso é um ato inteligente. Então, muitas vezes, a gente vê tantas reclamações de gente sofrendo no lugar. Sofrendo. Porque ninguém me entende, porque eu me trato assim. Por que você fica aí? Isso não é inteligente. Ficar ali para sofrer, para onde quer? Se você tentou se adaptar, não deu. Porque aquelas regras não se adequam ao seu pensamento. Você tenta contribuir para a mudança. O ambiente não quer mudar. Quer continuar do jeito que está. Qual é a saída? Muda você de ambiente. Está aqui. Ato inteligente. Isso é um ato inteligente. Procura uma saída para ser feliz. Para não viver desenvolvendo doenças por martírios de lágrimas, de ressentimentos, de mágoas, de rancor. Isso não tem sentido, gente. Isso é perda de tempo. A nossa vida é preciosa demais para a gente perder tempo, como o povo diz, com mimimi. Chega. O nosso tempo é muito rico, é muito lindo. A nossa vida é muito útil. A gente não pode perder tempo mais com isso. Não dá. Não dá. Esse é o ato inteligente. Olha só. É uma entidade multifatorial. A inteligência envolve linguagem, pensamento, memória, raciocínio, consciência, capacidade para aprendizagem e integração de várias modalidades sensoriais. Então, a inteligência é tudo que nós temos para resolver as situações, para o desenvolvimento do espírito.
Nós precisamos desenvolver a inteligência. Mas não é uma inteligência. Nós vimos aqui os fatores: memória, aprendizado. Então vimos vários ângulos da inteligência. Estes ângulos, alguns deles estão aqui. Aquilo que nós chamamos de QI, quociente da inteligência, que é a inteligência desenvolvida pelo lado intelectual. O conhecimento que nós estamos trazendo, que nos ajuda a fazer análises, cálculos, desenvolver mesmo o conhecimento. Então existe uma região do nosso cérebro que é responsável por isso, mas essa região precisa ser solicitada. E aí os espíritos dizem: olha, é preciso estudar, é preciso estudar. E os espíritas ficam sentados esperando que os espíritos deem resposta para tudo, e ele não estuda. Ele está perdendo um tempo e uma possibilidade de desenvolver a sua própria inteligência, a ter atos inteligentes. Como é que depois ele vai querer assumir tarefas futuras, outras encarnações que sejam, com responsabilidade, se ele não é capaz de atos inteligentes? Porque ele não desenvolveu essa potencialidade. Então o fator de estudarmos, de nos debruçarmos sobre os livros, de discutirmos os assuntos, de fazermos estudos, é para que a nossa inteligência vá sendo solicitada. Com isso nós vamos ampliando a nossa capacidade de visão da vida. Não dá para o comodismo. Existe uma outra inteligência também importante para nós, que é a inteligência emocional. É o que é inteligência quociente emocional. E essa inteligência emocional é desenvolvida pela percepção e compreensão dos sentimentos. É responsável por isso. Eu não posso ser só cálculos, números. Eu não posso ser tão racional. Eu tenho, o anjo tem duas asas, uma é da razão, outra é do sentimento. Eu preciso desenvolver o lado do sentimento. Isso é fundamental para nós. Temos que desenvolver tudo isso. Mas ainda temos o QS, que é o quociente de inteligência espiritual. Colocamos só 3 aqui, né? São outras vertentes. Situa a vida e os sentimentos, a autorrealização. Constantemente somos convidados ao autoconhecimento, à transformação interior, à mudança, a posturas, para nos favorecer como espíritos. Porque aqui nós desenvolvemos algo em nosso cérebro que a ciência vem chamando de ponto Deus. É um ponto do cérebro ativado pelos pensamentos, pelas preces, pelos sentimentos mais elevados, pelo nível de espiritualização, mentalização. Esse é o ponto Deus, já registrado pela ciência, já mostrado pela ciência. Ou seja, é a nossa conexão maior. Então nós somos um espírito vestindo a carne. Precisamos desenvolver todas essas qualidades como espíritos para sairmos aí no lucro da nossa reencarnação. A progressão mais rápida para nós se faz à medida que o espírito adquire perfeita consciência de si mesmo. Por isso o convite insistente: homem, conhece-te a ti mesmo. E a gente fala, questão 919 do livro dos Espíritos: homem, conhece-te a ti mesmo. E falamos isso o tempo inteiro, mas não paramos para fazer esse exercício. É fácil falar, mas olhar para si mesmo, para fazer esse autoconhecimento, e é disso, essa consciência de si mesmo, verdadeiramente, como é que eu estou? Em que ponto dessa jornada eu estou? O que eu posso melhorar? Então, este é um movimento que nos leva à progressão mais rápida. Por isso que depende de cada um. Por isso que ninguém pode fazer o trabalho pelo outro. Porque é cada um no ritmo que lhe é próprio. Isso aqui é muito interessante. Esse gráfico não é meu. Esse gráfico foi um presente que o Dr. Costardi me deu. Ele mesmo desenhou no meu caderno. E eu acho isso fundamental para que a gente possa entender. Nós começamos aqui, o início da nossa existência de espíritos. Em nós faltava apenas sexualidade, que são as forças criadoras. Todas as forças criadoras. Nós faltamos pela reprodução, pela sustentabilidade da vida, enfim, não tínhamos qualquer responsabilidade.
Quando passamos a conviver em sociedade, a sociedade começa a colocar regras, a exigir de nós algumas coisas. O convívio com outras pessoas diferentes faz desabrochar em nós outras conquistas do espírito. Então saímos daquele instinto absoluto da sexualidade e passamos para algo que é notório no ser humano: o egoísmo, eu no centro. É a consciência do si mesma. E isso a vida e sociedade que me trouxe. Esse egoísmo também, essa força toda que estava aqui, ela se subdividiu em orgulho e vaidade. Isso o Evangelho também mostra todo o tempo para nós. O egoísmo que pauta em nós é o que faz desenvolver o orgulho e a vaidade. O eu está acima de tudo. Nosso orgulho é tanto, nossa vaidade é tanta, que se a coisa não está do jeito que a gente não quer, a gente acha assim, que não acredita mais em Deus, porque a história não é assim, fico de mal com o mundo, não quero mais viver, porque o mundo não está do jeito que eu quero, mas do jeito que ele é. Então está aqui, olha, nós vamos desenvolvendo vidas, usando essas forças da alma, até que chegamos num momento de maturidade, onde existe o mar da serenidade, as nossas frequências vibratórias, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa consciência, começa a ter uma harmonia e querer vibrar em padrões mais altos. Quando isso acontece com o ser, nós começamos a transformar. Por isso, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A força que em nós foi instinto, transformou-se em egoísmo, em orgulho e em vaidade. Essa força que nós consumimos, a mesma força vai se transformando. E agora o orgulho vai se transformando em equidade. Então eu começo a me posicionar melhor com as pessoas, a me ocupar das pessoas. O meu egoísmo começa a partir como atos de caridade. Eu começo a olhar o outro, perceber a necessidade e começo a fazer pequenos atos de caridade. E a minha vaidade, ela vai com estes atos aqui se transformando em humildade. É o exercício da humildação. Para a prática da caridade, da equidade, eu precisei me humildar diante dos outros. São as mesmas forças, mas o mais bonito é que quando eu estou no exercício total da caridade, equidade e humildade, as forças acabam se unindo, porque eu me transformo essencialmente em amor. Chico, Amor, Xavier. Quantas vezes ouvimos isso? Quantas pessoas no mundo tiveram esses atos registrados como pessoas que são essencialmente amor, porque eles praticam isso aqui o tempo todo. Mas é o mesmo ser que começou aqui. É o mesmo ser primitivo, com todas as suas dificuldades, que foi atravessando esse mar da serenidade, a maturidade do espírito, para desenvolver essas qualidades e chegar ao amor, que é a angelitude do ser. Porque ali, quando Kardec fala na questão 113 sobre o anjo, ele diz que são espíritos que não mais reencarnarão na Terra. Não precisam mais das experiências terrenas. Estarão agora encarregados de outras tarefas e vivendo em outros orbes. Já tem amor para dar e vender. Vender não, que nem vende, só dá. É amor para dar. Esses têm amor para dar, à vontade. Então há esse desenvolvimento e essa é sim a nossa grande jornada. Começar desse instinto para chegar a amor essencialmente. A Terra é uma embarcação cósmica de vastas proporções que não podemos olvidar que o Senhor permanece vigilante no leme. Quer dizer, o Cristo está à frente. Por mais difícil que ela nos pareça neste momento, o Cristo está aí. O Cristo está presente, está de olho em nós. Isso aqui são palavras de Emmanuel através de Chico Xavier. Dizer, é uma grande embarcação cósmica, está aí no universo, está aí caminhando. Então, nós temos essa possibilidade. Agora, para que a gente entenda esse nosso orbe, eu costumo dizer que a Terra é um condomínio, né? São várias moradas neste orbe.
Então nós temos aqui a nossa crosta terrena, no planisfério seria assim, e a nossa atmosfera. Acima disso aqui, o governador planetário está tomando conta, Jesus está tomando conta. Mas será que a nossa vida toda transcorre aqui? Não, nós acabamos de ver que existem vidas em outras situações que nós nem sequer imaginamos. Isso nos disseram os espíritos. Então vem aí a questão do umbral. Lembram quando falam em 7 céus, 7 camadas, sempre com essa ideia? Umbral. Junto da crosta, um umbral grosso. Junto de nós, espíritos que perambulam pelas ruas, na verdade, eles estão na faixa espiritual, de igual com a gente. De igual. São nossos companheiros de caminhada. Nem melhores nem piores, tão iguais que permanecem na mesma horizontalidade. De tão iguais que são. Acima, um umbral médio, uma camada mais sutil. No umbral médio estão as casas de socorro espiritual, eu costumo dizer os PAMOS do mundo espiritual, postos de socorro. Então todas as criaturas que desencarnam são assistidas aqui, são levadas ali para serem socorridas, amparadas, e dali o destino que elas fizeram por merecer. No umbral fino, que é a última camada, percebam que assim a densidade vai diminuindo, né? Vai se tornando mais luz. Mais luz, campo energético, mais luz. Nessa última camada, e bem no final dela, quase adentrando a próxima faixa espiritual, é que está a coluna espiritual do nosso lar. Então, olha a nossa pretensão quando a gente diz assim: não, só porque eu fiz tantas palestras aqui, fiz mais de 1000 palestras aqui na Terra, eu já vou direto para o nosso lar. Conversa, vou ter que atravessar tudo isso aqui, será que vou mesmo? Vou nada, se pudesse socorrer num cantinho desse aqui, ó, bem longe do nosso lar, até tá bom demais. Está bom demais. Porque não dá para atravessar tudo isso, gente. Não dá para passar até por questões perispirituais. Porque o perispírito terá que ter compatibilidade com cada faixa dessa. Então, perispíritos mais sutilizados, mais purificados, claro, que podem atravessar. Mas perispíritos mais densos vão ficar por aqui mesmo. Não tem como. Não tem como. Estarão mais viciosos, mais comprometidos com a materialidade terrena. Vai ficar por aqui mesmo. Então nós temos aqui uma esfera, que é a crosta. Aqui uma, que é o umbral, com essa diversidade dele. Acima, a faixa da cultura, arte e ciência, acima o amor universal e acima as diretrizes do planeta, aqueles espíritos diretamente ligados com Jesus para conduzir tudo até aqui. Então, quando a gente olha algumas falas de pessoas dizendo que ela recebeu diretamente orientação, eu digo, meu Deus, né? Atravessou tudo isso. É um poder muito grande, gente. Porque é uma distância tão grande, tão grande, tão grande. Nós vimos nas anteriores que a distância que vai de nós ao Cristo é a mesma do átomo ao arcanjo. É a distância que vai da gente até o Cristo, imagine bem. Qual é a distância que nós estamos para quererem a pretensão tão grande. Mas veja, 1, 2, 3, 4, 5. Mas são 7. Então nós temos mais 2 esferas espirituais mais densas. Mais densas. Trevas e abismo, que é chamado. São esferas mais densas, de espíritos mais comprometidos, com menos luz nesse habitat, criaturas mais primitivas, espíritos mais primitivos. E nós, neste momento de mudança da passagem para nessa transição planetária, daqui estão descendo vários para ajudar, mas daqui estão subindo muitos como última oportunidade. Por isso que a gente está vendo tudo que está vendo. Criaturas que não conseguem nem viver em sociedade, são tão difíceis que comprometem toda a sociedade. Estão subindo para terem chance,
como uma expectativa de vamos ver se você aguenta o curso superior. De repente ele não aguenta, ele desiste. Então, nessas esferas espirituais, quer dizer, a Terra não é só a crosta, a Terra é tudo isso, o planeta é tudo isso. Ou seja, é um condomínio, são várias faixas espirituais compondo um todo. Nós estamos, até que nós somos bonzinhos, nós estamos já na terceira, na crosta. Nós somos bonzinhos, nós já temos duas de origem, já estamos na crosta. Nosso próximo passo é atravessar toda essa aqui, né? Quem sabe um dia chegar aqui mais rápido, depois num futuro, sei lá quando, irmos ascendendo. Mas lembrem, nós estamos vivendo a era da luz. A partir, um pouco antes de Jesus chegar, já estavam aqui os espíritos de luz para resgatar almas na terra capazes de ascensionar, capazes de subir. Eles não estão investindo só naqueles, não. Eles estão acreditando que tem muitas criaturas aqui capazes de fazer esse mundo melhor. Então nós é que vamos nos colocar em que time? Vai depender de nós. Se estamos mostrando serviço ou não para a espiritualidade. As esferas são apresentadas à semelhança de globos que se envolvem uns aos outros e se distinguem pelas vibrações que apuram à medida que se afasta do núcleo. Então há um núcleo e as camadas, a crosta e todas as camadas, uma em torno da outra. Dentro dessa nossa atmosfera, as faixas espirituais estão todas aí. É isso que compõe este todo. Da crosta até o limite dos planos, os continentes e os mares se projetam. Por isso que há essa ideia aqui de projeção. Onde o espírito estiver, terá sob seus pés terra firme e sobre sua cabeça céu aberto, já que seus sentidos não estarão aptos para perceberem as esferas que lhe estão acima. Não conseguimos. Nós só conseguimos aqui perceber o nosso chãozinho e o nosso céuzinho. Vai chover, não vai chover, tem nuvem, não tem nuvem, é tudo que a gente vê. Não conseguimos ver esferas, mas cada um, dentro da sua faixa, está vendo a mesma coisa. Claro que os acima conseguem visualizar alguma coisa a mais se vierem próximos de nós. Mas são faixas vibratórias diferentes. São mundos, dentro de um mesmo mundo, várias possibilidades que nós temos. As esferas mais elevadas, aquelas, né, mais próximas de Jesus, diz André Luiz, regiões que congregam cidades e colônias espirituais de rara beleza. Assim conta André Luiz. A vida é harmoniosa, bela, cheia de paz, muito acima de nossas noções de forma, conceitos e valores. Diferente de tudo que nós já vimos. Às vezes a gente vê algumas coisas aí e diz, mas isso é futurista. Será que é possível um carro andar só com ar? Só com água? Imagine. Será que é possível alguma coisa andar sem rodas, levitando? Nós já vimos que pode. André Luiz viu o aeróbus lá. Nós estamos vendo aí o trem no Japão andando assim, num campo magnético. Não tem rodas, não toca os trilhos. É um campo magnético. Então são coisas que talvez a gente pense, isso não é possível, não existe. Mas na medida que a inteligência humana avança, essas coisas vão sendo possíveis sim. Viver nessas esferas requer trabalho, primeira palavra. Alguém está pensando que vai descansar lá e tocar harpa? Não. Primeiro quesito para viver lá é trabalho, gente. É trabalho. Não adianta, nós temos que produzir, nós temos que agitar, nós temos que fazer acontecer. Abnegação. Abre mão, se dedica e vai em frente. Deveres justos no desempenho da tarefa de sublime expressão. Deveres justos no desempenho de vida e tarefa, cada um tem que dar conta daquele pedaço que ainda não podemos compreender. Um tipo de organização de trabalho que a gente não consegue entender. Porque aqui é uma disputa por qualquer títulozinho que dá até medo. E na verdade não se quer trabalhar, que é o título. Eu digo, as pessoas querem o cargo, não querem o encargo. Querem só o cargo. O encargo deixa para outro.
chama alguém para fazer por ele. Então é diferente, a ótica desses espíritos é diferente. Assim, nós estamos vivendo esse momento de transição. Aqui tem algo que eu gosto muito e eu repito, acho que é a minha necessidade, né? Então, quando a gente repete muito, porque a necessidade é da gente mesmo e não tem como fugir disso. Então, nesses momentos de transição, estamos aí, caminhando. Quem sai do planeta? Que tipo de criatura está de sinal vermelho aqui? Os que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem não atinge. Então, neste momento, aqueles corações tão endurecidos, onde se comprazem do mal, gostam de fazer o mal e não pensam sequer no bem, são os primeiros candidatos. Joio e trigo, lembra Jesus dizendo? Joio e trigo. Irão expiar seu endurecimento uns nos mundos inferiores, trevas e abismo. Mundos inferiores, ou outros mundos fora do complexo terra, com as mesmas qualidades. Outros em raças terrestres atrasadas. Vai para o mais atrasado. Vai para o mais complicado. Gente, comece a pensar nesses lugares todos estão destruindo aí, que o que vai sobrar, que são raças que vão precisar de muita ajuda. E os bonzinhos também vão para lá, que é para poder ajudar. Eu já disse, nossa próxima encarnação é por lá. Porque se a gente está aprendendo tudo isso aqui todo mundo já vai saber. Então nós vamos ter que ir para os lugares mais difíceis para ajudar quem não sabe. É aí que nós vamos ter que trabalhar. Então, quem sai? Essas criaturas. Eu acho que agora acabou a outra pilha. Acabou. Agora eu vou aqui sem pilha, né, movimentando isso aqui para você. Opa, deixa eu andar mais um. Quem é que fica? Nós vimos quem sai. Quem é que fica na Terra para a próxima experiência? Aqueles em que a superfície era neles pior que o fundo. Quer dizer, a superfície era neles pior que o fundo. Eles mostravam a dureza, dificuldade. Você vai clicando para mim, Ângela? Nesse aqui, mas só um minutinho. Então, eles mostravam uma coisa, até às vezes rudeza, grosseria, mas no fundo tinha algum sentimento bom, tinha alguma intenção de fazer o bem, tinha lampejos de coisa boa. Então, vamos dar outra chance, fica. A proposta é, fica. Quer dizer que a forma era pior que o fundo. Ajuda o próximo então, faz a outra. Agora nós já estamos no finalzinho. Pelas orações e exortações, podemos contribuir para a sua melhoria. Então aquela criatura não está perdida de todo. Ela tem conserto, ela tem alguma coisa boa. Vamos orar por elas, vamos vibrar por elas, vamos pedir por elas luz, paz, tranquilidade, para contribuir assim, que ela melhore, que ela possa seguir adiante. Então é um trabalho que é para fazer já, com todas aquelas criaturas que a gente vê duras, difíceis, mas você percebeu que ela não é 100% dura nem difícil, ela tem alguma coisa boa. Vamos começar a bombardear de energias positivas, de energias de amorosidade, porque isso vai calar fundo nela e vai ajudá-la. Então são os que estão ficando. E agora, aqueles que vão entrar, os que vão chegar. Não vimos que de tempos em tempos estão chegando aqueles, quando o mundo dá condição, eles chegam? Então vamos ver quem entra. Os espíritos da nova geração, sejam espíritos novos, mas já com qualidades, novos de outros lugares, novos porque nunca estiveram na Terra, ou novos, melhores, ou antigos espíritos da Terra, melhorados. Esses são os que entram para esse mundo de regeneração. Cartão verde, passagem livre. Espíritos melhorados passam direto. Espíritos vindo de outros lugares, porque nunca estiveram aqui, mas têm condição melhor do que a média aqui, também passa direto. Ele garante a vaga. Porque vão sair aqueles que não tiveram a nota mínima para permanecer. Vão ficar aqueles que com ajuda conseguirão acompanhar e o grupo
que está apto a seguir adiante. Isso, por incrível que pareça, é narrado em A Gênese, por Kardec. Está lá, capítulo 18, parágrafo 29 da Gênese. Kardec mostrando isto para nós. O meu trabalho foi só colocar o sinal verde e amarelo aí. Foi isto, foi organizado dessa forma. Mas a fala é da obra da codificação. Então, se nós estamos vendo na obra da codificação, pedindo que a gente ore, que a gente faça prece por aqueles que têm dificuldade, que a gente mande uma energia positiva para eles, por que é que nós nos comprazemos em ficar na crítica, na reclamação, mandando mais negativo para quem já está fermentando o negativo nele? Nós temos que mudar. Nós temos que fazer diferente. Nós temos que começar a mandar alguma coisa boa para aquela criatura poder mudar e aproveitar a oportunidade reencarnatória que ela tem. Vamos lá, gente? Então nós temos aí aquela final nossa, que essa é a trajetória para a angelitude que nós fazíamos. São os próprios espíritos que se melhoram. Nós podemos ajudar com vibrações, mas cada um tem a tarefa própria a fazer. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Livro dos Espíritos, questão 114. Gente, vocês perceberam que tudo que nós temos trazido nesse grupo inteiro de palestras não fugiu das obras de codificação? Com muito nós tivemos auxílio de André Luiz, Gabriel Delane, Leon Denis. Mas está tudo aí para a gente. Então, todos nós, os próprios espíritos que se melhoram, essa caminhada, chegar à angelitude, vai depender da vontade de cada um de nós, do esforço para sair de uma ordem inferior, lá daquela de espíritos imperfeitos, ligados à materialidade, pelo menos começarmos a colocar um pezinho dentro da ordem dos espíritos bons, para chegarmos mais adiante. Depende de cada um de nós. Então nós temos só uma frase para concluir, que está aí, questão 1009 do Livro dos Espíritos. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Aproximar-se de Deus, gravitar em torno da consciência divina é o fim da humanidade. É aí que estaremos na angelitude, gravitando em torno para recebermos as tarefas de outros mundos, outras criaturas a serem ajudadas. Então que a gente possa refletir sobre isso, pedindo muito a Jesus que nos ilumine, que nos dê força, que nos ajude, e entender de uma vez por todas que a doutrina espírita não vai fazer milagre de colocar asas em nossas costas. Pelo contrário, ela dá rumos. A caminhada é nossa. Que Deus nos abençoe.